hoje é meu esposo, casei com ele. Nisso aí, sempre aquele desejo. Tive filhos, só que ficava aquele desejo de voltar a estudar. Eu resolvi voltar a estudar. Estudei, formei, né, no EJA, ensino médio. Só que eu sempre atendia pessoas. Pessoas me procuravam, né, para poder aconselhamento, a questão do que a Bíblia dizia, do que eu pensava. Eu falava assim, não, você tinha que ser psicóloga, psicanalista. Antes mesmo de você ter se formado, as pessoas já te procuravam para ter conselho. Sim, aí nisso, né, eu dava faxina, tem até um vídeo dos Assembleanos de Valor que colocou eu lá, né, cantando, vendendo caldo de cana, e eu pagava, com isso eu pagava meu curso no Instituto FD, que é o Instituto Fazendo a Diferença. Lá é Ciência e Fé, que é o Instituto da Ângela Cirino, que hoje ela é minha mentora, né, uma das minhas mentoras. E aí nisso eu pagava o curso. Então, assim, foi um destaque muito grande, porque uma pessoa que veio tão simples e ali cantando, pregando, né, aconselhando, vendendo caldo de cana, vendendo pastel, ali em Papagaios ali, e com isso eu paguei meu curso. Eu falei assim, eu vou pegar essa linha aqui, já que eu gosto de aconselhar e ouvir, que hoje o que está mais difícil no mundo hoje em dia é a questão do ouvir, a empatia. Né? Se colocar no lugar do outro e ouvir o outro. Hoje ninguém quer ouvir ninguém. E hoje, muitas das vezes, a pessoa... Por que hoje a pessoa procura a terapia? Por causa disso. Porque ninguém quer ouvir ninguém. Ninguém quer saber dos problemas de ninguém. Quando você vai falar algum problema, não, você está fazendo uma tempestade no copo d'água, e daí começa. E eu sempre tive paciência para poder ouvir e para depois aconselhar. E nisso eu fiz, né? E aí eu fiz outra formação. Então, hoje eu tenho a psicanálise. No Instituto, né, Fazendo a Diferença. Por lá eu fiz a especialização em transtornos de personalidade. Eu tenho também a formação na TRG, que é uma formação também reconhecida pelo MEC, uma formação muito boa, onde que a gente aprende muito com o Dr. Jair, um dos maiores psicólogos hoje do Brasil. Eu estudei também com psiquiatras, mas esses psiquiatras foram mais cristãos, então eu fui aprendendo muito com isso. Nisso eu fui fazer também especialização em comportamentos. Então, eu tenho algumas formações. E nisso, eu fui começar a atender. Não começar a atender, eu vi a situação das pessoas, tanto evangélicas quanto não evangélicas. E nisso começou a minha história. Isso aí começou porque disso tudo, e tudo que eu já tinha vivido, e as possibilidades tão negativas e baixas que eu tinha, eu pude ver que eu podia, sim, como um segredo da mente, usar a minha mente para poder seguir em frente. Então, disso aí que surgiu a psicanálise na minha vida. Então, eu sou psicanalista cristã, mas eu também atendo aqueles que também não são cristãos, não abordando a fé por ética, né, um respeito ético ali, mas quando a pessoa é cristã, e ela querendo abordar a fé comigo e compartilhar das coisas dela, questão da fé, da igreja, dos momentos difíceis que se passa, eu estou ali também para poder acolher, porque o consultório terapêutico é isso, né? Aconselhamento e acolhimento. Então, assim, comigo surgiu tudo isso aí. E hoje, assim, eu sou impressionada com o que Deus tem feito, né, na minha vida, através da psicanálise, porque como eu fiz lá pelo Instituto, Fazendo a Diferença, então, cada base que você tem lá tem um versículo, tem um personagem, para você entender mais profundamente que até na Bíblia você vai ver casos de famílias disfuncionais, por exemplo. Você vai ver pessoas ali que estavam com depressão, ansiedades, comportamentos errados, né? E são homens de Deus. Né? Então, assim, é muito profundo, muito profundo. Então, assim, eu só tenho a agradecer a Deus. Até os louvores hoje que eu canto e até as pregações minhas, eu levo para dentro dessa abordagem, né? Cristã e psicanalística também, que é muito importante. E, através disso, pessoas têm sido curadas, libertas, né? Então, dentro do meu consultório, Deus está comigo. A senhora atende onde? Hoje eu já atendi. Já atendeu hoje? Hoje eu já atendi. Atendi hoje já. Comecei existe atendimento online? Online e presencial. Ah, sim, entendi. No início que a senhora começou a buscar isso aí, porque eu já tive vontade de me formar em psicologia. Sim. Só como eu era muito novo, né? Eu ouvia
falar do que Freud ensinava e tal, Sim, e parecia ser algo muito contrário à nossa fé, sim, né? Até que eu busquei orientação de pastores e tal, eles falaram, não, pode ficar à vontade, pode estudar. Cheguei, acabou que eu não estudei, pelo menos não ainda. No início, a senhora teve esse dilema também ou não? A senhora foi de cabeça, orou, buscou a Deus resposta? Será que é isso mesmo que eu deveria fazer ou não? sim, Foi eu tranquilo? orei, né? Orei, orei a Deus. E aí eu comecei a fazer num outro instituto, mas não era baseado na fé cristã. Eu já seguia a Ângela seguindo, só que eu não sabia do conteúdo profundo que era o instituto dela, muito sério o instituto. E aí eu falei assim, gente, é isso aqui que eu quero para mim. Uhum, E nisso aí eu comecei. Só que eu orei, busquei o Senhor. Por quê? Hoje, ainda muitas das vezes, tem essa questão dentro das igrejas. Vários pastores ainda não compreendem a ordem emocional e não separar ela da ordem espiritual. Então, antigamente, não, tudo era espiritualizado, entendeu? Tudo era o diabo, uhum, não, é Deus, mas só que a gente tem que entender da ordem emocional. Então, tem coisa ao contrário. Pela ordem emocional, eu posso dar brecha. Então, por isso que eu falo, pessoas que hoje eu atendo, dos Estados Unidos, vários estados do Brasil também, pessoas que estavam com transtorno de toque, por uhum, exemplo, uhum. ansiedade, né, Transtorno transtorno de toque seria o quê? generalizado. Esse toque pode ser pensamentos intrusivos, negativos, pode ser também do toque, de você ver, por exemplo, essa caneca aqui, se você tiver colocado ela nessa posição aqui, está lá de enfeite. Eu tinha Mas isso. alguém lavar as mãos, né? Aham. Tomar banho toda hora. Então, tem o pensamento também intrusivo, esse pensamento muito negativo. Qualquer momento eu vou morrer, qualquer momento vai acontecer alguma coisa ruim. Começo a criar cenas na Uhum. minha cabeça. Então, É o, assim, é o toque é o dentro, transtorno obsessivo compulsivo. sim, Eu acho que acho não, eu sei que eu já tive, e eu acho que até hoje eu tenho um pouquinho. tem um Essa questão pouquinho, de chegar no negócio na posição, igual eu sim, coloquei o celular aqui, não sei se a senhora observou, não conseguiria colocar ele assim, não. sim, Eu tinha que colocar ele- sim, fica arrumadinho, Isso é um né? problema muito grave? Sim. Meu Deus, eu vou fazer Por umas quê? aulas com a senhora. Porque vai ficando cada vez pior. Uhum, E no livro 15, ele vai falar sobre todos os transtornos. Então, se eu for falar aqui, são inúmeros, que a gente não dá conta de decorar. uhum. Até os psiquiatras, eles têm que estar muitas das vezes com o livro para eles É, sim. poderem trazer uma aula, uma abordagem, porque são muitos hoje. Uhum, Só que tem alguns que realmente é um controle. Você vai tomar a medicação pelo psiquiatra ali, por ele, né, que fez ali toda a questão, abordou você, procurou saber tudo que está acontecendo com você, aí ele vai instruir você a tomar aquela medicação, seguido com terapia. uhum. Então, muitas das vezes, só vai ter um autocontrole. E o remédio, ele não cura. O remédio, ele ameniza sintomas. Então, uma mesmo que hoje parece que ela falou lá, que essa mulher mudou a minha vida, se eu não me engano, deve ter sido a Simone. Ela mora nos Estados Unidos. Quando ela começou a fazer comigo, ela ficou um ano fazendo, depois eu dei ela aula. Ela tinha transtorno gravíssimo. E ela mesma falou comigo, Isabel, eu achei que eu indo para os Estados Unidos, a minha vida ia recomeçar. Não ia ter mais transtorno, não ia tomar mais remédio, eu não ia ficar do jeito que eu ficava, qualquer coisinha eu achava que já ia acontecer. Então, assim, hoje ela está liberta do remédio. Ela está liberta. Hoje, se eu não me engano, ela já está formando também. Porque quando você gera cura na vida de uma pessoa, as pessoas, eu quero isso para mim também. E Uhum. eu fui curada, eu tive que passar pela terapia. Eu tive transtorno de pânico. Então, eu passei por todo esse processo. Então, eu sei como que é lidar com isso, com essas pessoas que chegam para mim. A psicologia, ela é mais uma ciência do conhecimento, do comportamento humano. Agora, a psicanálise, ela vai abordar, na forma terapêutica, no consultório, ela vai mais no inconsciente. O negócio dela ali é o inconsciente. Então, eu não trabalho com hipnose, Uhum. respeito todos os meus colegas que trabalham com hipnose, regressão, que vai abranger até vidas passadas. Eu não fiz esses módulos, porque eu não concordo. Mas eu respeito todos os meus colegas que trabalham com isso. Aí, no caso, então, na hora do estudo, você tem a opção de estudar aquilo lá? Sim, na Ah, aí a senhora TRG não. mesmo eu tive essa opção de não pegar esse Ah, módulo, tá, bacana. tá? Uhum, Agora, por exemplo, na psicanálise eu já fui para o instituto que é Ciência e Fé. uhum. Então lá já aborda mais tudo isso. Não tem, por exemplo, a hipnose, a regressão. Eu trabalho cronológico, os anos de vida. Igual, por exemplo, para você ter
transtorno de toque hoje está melhor, tem alguma coisa da sua infância que aconteceu, ou da sua adolescência. Então, com isso, a gente vai ver que por aí a gente vai entender. Ah, mas não tem nada disso, já passou quantos anos, eu já superei. Superou, não. Porque o segredo da mente é isso. O maior segredo da mente é o pensamento. Você pensa, com isso você vai ter alguns comportamentos e vai agir. As ações vai vir. Então, muitas das vezes, igual você falou assim, olha, eu não colocaria aqui esse celular. Porque não, esse copo tinha que ficar desse jeito aqui. Se ele ficar aqui, eu tenho que ir lá. Essa Simone, maravilhosa, né? Foi assim, algo extraordinário que Deus fez na vida dela, através da psicanálise. E ela falou que quando ela saía para trabalhar ali nos Estados Unidos, ela saía do closet dela e via que um sapato, uma sandália, estava um pouco tortinha, ela tinha que voltar. Aí é demais. E aí eu fui trabalhar com ela toda a infância dela, toda a adolescência dela, e trabalhar com ela comportamento. Eu sou treinadora também comportamental. Então, se hoje você falar comigo assim, Isabel, eu quero começar a fazer terapia com você, análise com você. Primeira coisa que eu vou falar com você é colocar limites. Então, muitas das vezes, a pessoa não vai gostar muito a primeira vez, não. Eu vou te colocar, por exemplo, 2 horas no celular. Eu vou organizar toda a sua rotina semanal. Então, aquilo que você fica, se não é para o seu trabalho, a primeira coisa que eu vou cortar é isso, tela. Que hoje é o mal do século. Não é bem usada, é prejudicial à saúde mental e emocional. Então, assim, é uma abordagem muito grande, que se a gente for falar que a gente fica a noite inteira, mas com isso eu vi Deus. Quando a pessoa me permite, pessoas deu, por exemplo, fazer a terapia, eu respeito o processo terapêutico, e a pessoa falar assim, Isabel, ora por mim agora. Eu encerrei e a pessoa fica possessa. Meu Deus. Eu aqui nos Estados Unidos, a pessoa lá sendo renovada, tinha uma pessoa do Espírito Santo, eu atendo até hoje, ela tinha mais de 10 anos. Ela tinha um trauma religioso, hoje tem uns traumas religiosos. Você passa na igreja, tem filho de crente, filhos de pastor, que nunca mais vai querer voltar na igreja. É espiritual? Sim, pode ser. Por quê? Porque o diabo aproveita das suas emoções e ele entra. Só que tem coisa que é simplesmente ordem emocional. Te feriram, te machucaram, viram os pais sofrendo, nunca mais quer saber de igreja. E nisso aconteceu com esta, que eu atendo. Lá, ela esfriou na fé e ela ia na igreja de vez em quando. Eu atendendo ela, eu fui entender o porquê. Quando ela era adolescente, ela passou por um trauma dentro da igreja. Os jovens todos estavam ali, e aí fez bullying com ela dentro da igreja. E nisso, ela entristeceu. Quando eu cheguei nessa cena com ela, eu não trabalho com regressão, mas eu trabalho com cronológico. Então, eu falo para a pessoa ali deitar, assim, vamos voltar lá na sua infância. E aí, nisso, ela lembrou do bullying. Quando eu comecei a reprocessar isso na vida dela, que é umas técnicas que a gente tem, ela começou a ser renovada. Ela falou assim, Isabel, tinha mais de 10 anos que eu não falava mistério. Meu Deus. E na hora que ela foi sendo cheia de lá, eu fui sendo cheia de cá. Entendeu? Então, assim, eu vejo Deus, né, trabalhando de uma maneira sobrenatural. E é bíblico. É bíblico.